Aleluia. Vamos abrir as escrituras no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Mais uma vez, que alegria estar aqui como igreja local, como família da fé, adorando a Jesus. Uma alegria revê-la, amiga. Que visita boa. Todos vocês que nos visitam pela primeira vez, sintam-se abraçados pelo grande amor de Deus. Deus é um Deus tão grande que abraça pessoas tão pequenas como a gente. Sintam-se abraçados pelo grande amor de Jesus. Uma alegria recebê-los. Qualquer informação, queiram conversar, estou aqui no final do culto à disposição. Gente, que alegria poder hoje, em mais uma manhã, iniciarmos uma série nova, intitulada Discipulado. Quantos estão animados para essa nova série? Irmãos, essa série durará 3 domingos somente. Você não pode perder nenhum domingo, porque uma mensagem irá complementar a outra. Será muito importante. Há muitos anos a gente tem estudado, debruçado em oração para pensarmos sobre discipulado de forma bíblica, e a gente acredita que chegou aquele momento de que todos esses estudos, né, no labor do escritório, no labor dos cafés, no labor das mesas pastorais, no labor de milhares e centenas de reuniões com o conselho ministerial, nós juntos desenvolvermos e falarmos sobre discipulado. Em meio à idolatria até do discipulado, ou à fobia de discipulado, em meio a muitos modelos apresentados, nós gostaríamos de voltar para as Escrituras e aprender com ela o que ela fala sobre discipulado. Então teremos 3 domingos. Hoje iremos falar sobre maravilhando-se com Jesus. Domingo que vem iremos falar sobre seguir a Jesus. E no terceiro domingo, como ajudar pessoas a seguir a Jesus. Esses 3 temas se complementam. É impossível nós caminharmos com Jesus se antes não nos maravilharmos com Ele. E nessa manhã, eu gostaria de dar esse pontapé com um sermão intitulado Maravilhando-se com Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura dos versos 32 até o 45. Poucos versículos, todavia muita história, muito alimento espiritual para nós nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é um dia muito especial. Vamos que vamos. Hoje tem apresentação ainda e vai ter batismo depois do culto. Dá um glória a Deus e aplauda Jesus, gente. Aplauda como crente fervoroso, meu Deus. Carismático. Aleluia. É que os irmãos estavam segurando a Bíblia aberta, né? Que é uma igreja reformada. Vamos ler, meus irmãos. Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 32 ao 45. Quem não tem Bíblia, pega carona com o irmão do lado e vamos juntos. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: mas Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Mas Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo-os em pés, e as mãos amarradas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Você dá um glória a Deus por isso? Aleluia. Vamos orar? Oh Jesus, bendizemos o teu nome. Bendizemos o teu nome, porque só de ler a sua palavra já ficamos maravilhados. Por isso, mais uma vez, Senhor, abra as comportas do nosso coração, abra as catedrais da nossa alma e acesse aos lugares onde a minha palavra não chega, aonde somente o teu Espírito Santo alcança. Senhor, que eu não vá além do texto, que eu não fique aquém do que o Senhor tem a dizer nessa manhã para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma famosa história bíblica, irmãos, conhecida, tão famosa, né? Ressurreição de Lázaro. Eu gostaria de começar esse sermão fazendo algumas perguntas iniciais. Imagina se você perdesse completamente a capacidade de celebrar as coisas extraordinárias da vida. Imagina se em um filme de comédia você perdesse completamente a capacidade de dar gargalhadas. Ou até diante das melhores piadas que o Eric conta. Imagina você perder a capacidade de rir das piadas do Eric. Já imaginou? Imagina que mesmo diante das mais lindas declarações de amor, você perdesse a capacidade de amar. Imagine que se você estivesse no estádio, assistindo o final de campeonato do seu time de coração, e o seu time vencesse, e você perdesse a capacidade de celebrar os gols e a vitória. Imagine, irmãos, se você fosse no show da sua banda favorita, e em chegar lá, ganhasse o camarote, tudo de graça, e você está lá assistindo o show da sua banda, e você perdesse a capacidade de se alegrar vendo. Imagine se você morresse hoje, mas ressuscitasse amanhã, e ressuscitasse sem a capacidade de se alegrar com o milagre da sua própria ressurreição. Hoje eu gostaria de falar da importância de nos maravilharmos com Jesus, pois só é possível seguir a Ele se antes nos maravilharmos com aquilo que Ele fez. Algumas características do Evangelho de João nos deixam muito alertas acerca do grande coração de Jesus. É muito interessante que se a gente aprende no Evangelho de Mateus o Jesus que é rei, a gente aprende no Evangelho de João o Jesus que é Deus, completamente divino. É muito interessante que João, como um bom discípulo, aquele que deitou ao peito de Jesus, conhece as batidas do coração de Jesus, conhece o coração de Jesus. E nós vemos o evangelista fazendo com que o coração de Jesus seja expressado nas palavras, nas histórias. É muito interessante isso. Talvez o evangelho de João, irmãos, dentre os 4 evangelhos, seja o mais usado para evangelização. E talvez o evangelho de João seja o mais lido por aqueles que estão em seu leito de morte. O Evangelho de João, até alguns anos atrás, tinha o versículo mais conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Entretanto, de alguns anos para cá, eu acho que foi trocado por Mateus 7,1, não julgueis. É muito interessante que o Evangelho de João ele é muito sobrenatural, porque realmente está tratando o Jesus divino, o Jesus milagroso, o Jesus sobrenatural, o Jesus extraordinário, o Jesus que traz vida a corpos mortos. E o início da história começa com a vida de Jesus aqui na terra, marcada por sinais,
maravilhas, ensinamentos grandiosos que apontavam diretamente para Deus, não para o homem. Porque o milagre não é um palco para o exibicionismo do homem. O milagre é um palco para a glória de Deus. Por intermédio de Jesus, nós vemos que os milagres aconteceram. Por exemplo, aqui nessa história, a própria morte, o maior inimigo que será destruído por Jesus no Apocalipse, no dia do retorno de Jesus, a morte será destruída. Jesus já cantou a pedra. Aqui, ele já se apresentou como a ressurreição e a vida. Todavia, irmãos, até mesmo diante desse sinal grandioso, dividiu o público. De um lado, os milagres causavam maravilhamento. Do outro lado, causava espanto e perseguição. Assim como o fogo no barro, ele enrijece, o mesmo fogo colocado na vela, ela derrete. Como é possível o mesmo fogo enrijecer o barro e derreter a vela? Como é possível o mesmo Deus, com os mesmos milagres, de um provocar maravilhamento, por outro lado, outros provocar perseguição e ódio? Acontece que Jesus estava numa temporada de milagres. Jesus passou 30 anos de sua vida vivendo aqui na terra, como um ser humano comum, como homem. Assim como a grande doutrina discutida da natureza hipostática de Jesus. Deus, Jesus completamente Deus e Jesus completamente homem. Jesus agora, ele está na temporada dos milagres. Ele está na temporada de sinais e maravilhas. Aleluia. E acontece, irmãos, que dentre essa temporada de milagres que Jesus estava vivendo, chegou em um determinado momento que ele foi para além do Jordão. O que é essa expressão? E o que é esse lugar geográfico? Esse lugar geográfico é o lugar onde o Batista, o imersor, o famoso João, batizou Jesus. E muitas pessoas pregando a mensagem de arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. É interessante que Jesus foi o único que desceu as águas, sendo batizado por João Batista, não como pecador, mas por aquele que iria salvar pecadores que descessem as águas do batismo. Isso é muito glorioso, irmãos, porque Jesus estava em uma temporada de milagres. E neste lugar, Jesus decide se retirar para além do Jordão. Mas sabe o que acontece? Para além do Jordão é uma expressão longe. Jesus se retirou. Normalmente, quando Jesus se retirava, era para orar, era para ficar a sós com Deus. Aqui dá para abrir um parênteses. Se até Jesus tirava tempo para ficar a sós com Deus, quem somos nós para vivermos no automático? Né? Se até Jesus, sendo Deus, orou a Deus para escolher os 12, quem somos nós para não ouvir o conselho de Deus diante das encruzilhadas que a vida nos coloca? Diante das bifurcações, esquerda ou direita, A ou B, 1 ou 2, para onde vou? Sempre devemos recorrer ao conselho de Deus. Fecha aspas. Jesus, numa temporada de milagres, no meio dessa temporada, ele decide fazer um descanso, uma pausa. Ele vai para além do Jordão. Mas a multidão que acompanhava ele não se apartou de Jesus. A multidão foi atrás de Jesus. Foi lá para além do Jordão. A multidão seguia Jesus para onde ele ia. E acontece que Jesus, numa temporada de milagres, e decidido em descansar, ele recebe uma notícia dolorosa. Enquanto Jesus estava vivendo os grandes milagres da sua jornada, pessoas sendo curadas, libertas, sinais e maravilhas, curas, grandes ensinamentos, Jesus recebe uma notícia dolorosa, que o seu amigo, em quem ele amava, adoeceu fortemente. Imagina, irmãos, tenta se colocar no lugar de Jesus, né? A gente sempre pede para Jesus se colocar no nosso lugar, né? Vamos se colocar no lugar de Jesus? Tenta imaginar, irmãos. Imagina você tá no auge da sua carreira. Você está no auge da sua carreira que Deus te deu.
vivendo o propósito de Deus, vivendo a vontade de Deus. E no auge dela, no momento assim, uau, na temporada de milagres e maravilhas, você decide descansar um pouquinho. Para continuar a jornada, você recebe uma ligação. Seu filho adoeceu, está quase morrendo. Diante de você teria dois caminhos. Ou você continuava obstinadamente e deixaria a família em segundo plano, como muitos fazem hoje. Ou, como os grandes heróis, abandonam e voltam. Jesus mandou o WhatsApp. Ou como os grandes heróis, eles voltam para a sua casa e vão cuidar de quem o ama, de quem eles amam. Jesus, o herói dos heróis, o nosso maior exemplo, ele volta. Ele volta para ficar com Lázaro. E acontece, irmãos, que Maria, aquela que enxugou os cabelos de Jesus, vocês lembram? Essa é a irmã de Lázaro. Ela percebeu que a doença que acometeu seu irmão não era uma doença comum, não era meramente o resfriado, era uma doença abrasadora. Agostinho, ao comentar sobre esse momento, ele diz que Maria percebeu que a doença de seu irmão era abrasadora, devoradora e queria consumir o corpo do seu irmão rapidamente. Por isso o espanto, por isso o medo, por isso eles gritam: socorre-nos, Jesus. Envia alguém lá para avisar Jesus que aquele a quem ele amava adoeceu. Jesus recebe essa notícia dolorosa, só que Jesus responde com uma mensagem de esperança. Jesus, ao receber essa notícia que dói o coração de todos, podemos ver que quando Jesus chega, Jesus não coloca a capa de super-herói e fala: seus problemas acabaram. Jesus chega e a primeira coisa que Jesus faz é chorar. Nós vemos aqui a compaixão de Deus. Um Deus que tem compaixão. Um Deus que chora. Um Deus que chora com aqueles que choram. Não é um Deus que chora porque as coisas não deram certo. É um Deus que chora com aqueles que choram. É um Deus de compaixão. Não é sobre ser um Deus fraco. É ser um Deus forte na fraqueza do próximo. Irmãos, Jesus responde com esperança. Mas acontece que não foi no tempo de Maria. E aqui é uma questão muito difícil. Jesus permanece na região ainda mais 2 dias. E o que acontece quando uma pessoa que está numa enfermidade que avança muito rápido, em 2 dias acontece o que com ela? Ela falece. O que aconteceu com Lázaro? Ele morreu. Maria fez tudo aquilo que precisava ser feito. Sofreu e ela recorreu primeiramente a Jesus. E Jesus ouviu o pedido dela. Mas acontece que Jesus não veio no tempo para salvar Lázaro. E Lázaro morre nesse inteirinho. Esperar, irmãos, não é fácil. Principalmente quando você já colocou diante de Deus. E principalmente quando aquilo que você colocou diante de Deus morreu. Mesmo com a certeza que Ele te ouviu. O que fazer? A nossa principal pergunta em dias assim é: a família de Betânia, a família de Lázaro era muito amada por Jesus, amém? Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que os seus irmãos sofressem com sua morte? Se ele sabia que ele ia ressuscitar, por que ele deixou Lázaro morrer? Marta e Maria buscaram ajuda em Jesus. Mas acontece que Jesus não ajudou no momento que elas queriam. Irmãos, diante do sofrimento, quem aqui já se perguntou: se Jesus me ama, por que eu estou sofrendo?
Diante de injustiças, diante de dificuldades, diante de dor e de sofrimento, quantos já se perguntaram: se Deus me ama, por que estou sofrendo? Repete comigo. Jesus prometeu imanência e não imunidade. Irmãos, o pai amava o filho muito, ao ponto que fez com que ele bebesse o cálice de sua ira para morrer no nosso lugar. O sofrimento para Deus não é o inimigo, mas é o meio pela qual ele cumpre o seu propósito na terra. O amor de Jesus, irmãos, não nos garante imunidade especial contra tragédias. A pregação liberal do evangelho segundo os homens, não segundo Jesus, te apresenta um evangelho de venha para Jesus e a sua vida não vai mais ter sofrimento. Venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram. Esse não é o evangelho de Jesus. Nenhum dos discípulos, exceto João, teve morte natural. Por quê, irmãos? Jesus não prometeu imunidade especial. Jesus não tem filho predileto. A tua oração não faz coceira de alegria em Deus. Deus não está vendo a humanidade e quando você ora, ele, nossa, aqui ó. Nossa, esse aqui está orando agora. Esse aqui, cara, quando ele ora, é muito especial para mim. Espírito Santo, vem aqui. Não, olha aqui, cara, essa pessoa orando. Eu amo demais ele. Não, Jesus não tem filho predileto. Na verdade, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho verdadeiro de Deus. Nós, quem somos nós? A pergunta não é por que sofremos se Jesus nos ama. A pergunta é por que mesmo merecendo a ira de Deus, Deus nos permite viver e até sofrer. A pergunta não é por que eu sofro se Jesus me ama. A pergunta é por que você respira. Porque você não ama a Deus. Por que Deus não faz assim, não te leva de uma vez? Por que ainda oramos e temos livre acesso? A pergunta tão levada aos interiores das conversas depois da catástrofe de Auschwitz, que aconteceu o grande genocídio, massacre. Perguntaram, onde está Deus? Lá em Auschwitz. O rabino respondeu, a pergunta não é onde está Deus. A pergunta certa é, aonde é que foi parar o homem? Aonde é que foi parar o homem? Ei, Jó, quem é você? Para chegar diante de Deus e falar o que deve e o que não deve fazer. Escolher o tipo de sofrimento que você vai passar. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei as montanhas? Onde você estava quando eu criei o tempo? E onde você estava quando eu criei o nada? Para que tudo viesse a existir. Onde você estava? O milagre de Lázaro deve nos colocar no nosso lugar. Jesus chega no quarto dia, irmãos. Por qual motivo? Havia uma crença rabínica, populosa na época, que o corpo de uma pessoa depois de morta, a alma poderia voltar para o corpo depois de 3 dias. Jesus sabendo disso ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Jesus chega no quarto dia. E Jesus chega no quarto dia, irmãos, e o corpo já estava cheirando mal. O corpo já estava mais para lá do que para cá. Na verdade, estava completamente para lá. Cheirando mal. Ao ponto que a própria Maria pergunta, Senhor, mas já fede, o clima não está legal. E Jesus fala, você não vai ver a glória de Deus? Eu não te falei? Eu não te falei?
Irmãos, no dia de sofrimento, a gente tem que lembrar daquilo que Jesus já nos disse. A gente não deve buscar autoajuda, a gente deve buscar a ajuda do alto. Em dias de sofrimento, não é sobre mudar estratégias, é sobre submeter a um Deus que é o sábio, que sabe todas as coisas. E Jesus chega no quarto dia. Jesus tem um tempo dele. As nossas urgências não tornam-se prioridades a Deus. Isso é muito legal. Quando eu vou ensinar a Hannah, e ela está chorando, e eu tenho lutado forte com a Aurora com isso. Quem conhece a Aurora sabe que ela é um Pedrinho forte. Pedrinho 1.0 ainda, né? Corta a orelha e chuta a Hannah, chuta cachorro. Meu Deus, cara. Tadinho dos cachorros da minha mãe. Meu Senhor. Gente, quando eu chego pra Hannah, ela tá chorando, ela quer alguma coisa que ela não pode, que ela não deve, eu falo bem assim, minha filha, choro não muda o pai e também não muda Deus. A gente com essa teologia sentimentalista, a gente ouviu um evangelho que não é, que era tipo assim, clame que Deus vai te dar, chore que Deus vai te dar, dê coisas a Deus aqui na igreja que Deus vai te dar. Deus é pai, mas não é paternalista. Deus não vai te dar coisas que vão te tirar dele. Não confunda convicção com obstinação. Nós precisamos aprender a maneira de Jesus. A urgência de Marta e Maria não se tornou a urgência de Deus. E Deus chega no quarto dia. Por qual motivo? Para nos ensinar algo. E aqui eu concluo. A morte de Lázaro nos ensina grandes coisas. A primeira coisa que ela nos ensina é que a morte física de Lázaro representa a nossa morte espiritual diante de Deus. Quando Jesus disse para Maria que essa enfermidade não vem para a morte, mas ele morreu, mas vem para a glória de Deus, é que Deus já sabe o fim desde o princípio. Deus sabe que o fim não seria a morte, mas que a morte seria um meio para que Jesus fosse glorificado. A morte de Lázaro representa a nossa depravação total diante de Deus. Certa vez, um seguidor de Jesus, um árabe seguidor de Jesus, a história verídica, estava evangelizando um taxista. E ele estava falando sobre a doutrina da depravação total, falando que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí o cara falou, mas eu não tenho pecado. Eu sou uma boa pessoa. Eu faço caridade. De vez em quando eu erro, mas... ok, Jesus morreu pelo meu pecado, mas que pecado eu tenho? Que pecado eu tenho? O taxista perguntou para ele, o evangelista perguntou para ele e falou bem assim, se eu te desse um tapa no rosto agora, gostei desse método de evangelismo, tá? Se eu te desse um tapa no rosto agora, o que você faria comigo? O taxista respondeu, eu te expulsaria do meu táxi. E ele continuou, e se eu saísse do táxi agora e abordasse um homem na rua e lhe desse um tapa no rosto, o que aquele homem faria comigo? Ele também te bateria, ainda chamaria os amigos. Continuou perguntando, e se eu fosse naquele policial, apontou para o lado esquerdo, aquele policial, se eu fosse nele e desse um tapa no rosto, o que o policial faria comigo? Você apanharia e ainda iria preso. E se eu fosse para o líder da nossa nação, e da religião da nossa nação, e desse um tapa na cara dele, o que aconteceria comigo? Você morreria. Ele falou, é isso mesmo. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Logo o castigo não é determinado pelo que fizemos, mas contra quem fizemos. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o castigo é tão grande que é digno recebermos a morte eterna. Essa é a parte 1 da mensagem. Se o evangelho é uma boa notícia, ela começa com a má notícia. Meu Deus, é isso mesmo. Eu gostaria de trazer esse alerta no nosso meio.
nós morremos. Irmãos, Paulo fala que quando Jesus nos encontrou, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não somos pessoas boas, segundo a Bíblia. Embora façamos caridade, embora façamos coisas positivas, virtuosas, não somos pessoas boas. Diante de Deus, somos pecadores. E esse é o nosso lugar. Pó. Algumas pessoas têm essa consciência só no final da vida, o que é triste. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor na tua vida. Somos pó. E para ele voltaremos. Mas a boa notícia é que não para por aí, gente. Acontece, a gente não entende a nossa condição de morte, a gente não entende o que é o batismo cristão. O que é o batismo que o Pierre será batizado hoje? O batismo cristão é deixar de ser morto e ressuscitar com Cristo. Quantos aqui já foram batizados? Levanta a mão. Quantos aqui vão se batizar junto com o Pierre hoje? Levanta a mão. Quem ainda não se batizou, hoje é a oportunidade. Gente, olha que incrível. Olha que incrível, o batismo é ressurreição. E agora eu lhe pergunto, como eu comecei esse sermão? Se você morresse hoje e ressuscitasse amanhã, e você perdesse a capacidade de celebrar o milagre da sua ressurreição, como seria a sua vida? Terrível, apática. Por isso que somos cristãos mornos. Porque um dia estávamos mortos e a graça de Jesus nos ressuscitou dos mortos. Existe uma morte muito pior do que a física. É a morte nossa espiritual diante de Deus. E a boa notícia é que Jesus tem a iniciativa. Mortos podem dar a vida a si mesmos, sim ou não? Lázaro poderia dar a vida a si mesmo, sim ou não? Vamos supor, no mundo hipotético, que Lázaro ressuscitasse por ele mesmo, o que é impossível. Precisaria de outro milagre. Uma pedra não era removida sozinha do túmulo. Precisaria já de uns 14 guardas, 23 cidadãos comuns, para remover a pedra. Irmãos, o milagre era em dobro, não era só ressuscitar, era a pedra sair. Não tem como mortos dar a vida a si mesmo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus deu o primeiro passo. Ele vem em nossa direção. O que tinha nos discípulos, que fez Jesus escolher os discípulos? Repete comigo. Nada. O que tem em nós, que faz Deus nos amar? Nada. Por que Deus nos ama? Por causa de Deus. Ele nos ama por causa que Ele é amor. É por isso que Ele nos ama. É por isso que Ele tem iniciativa graciosa. Essa iniciativa graciosa é chegar para pessoas mortas do pecado e Jesus falar: ei, Arã, vem para fora. Ei, Vitória, vem para fora. Acertei o nome? Não, acertei, aleluia. Glória a Deus. Ela fez assim: ei, Eric, vem para fora. Douglas, vem para fora. Esse é um milagre. Deus um dia olhou para você no seu batismo e falou: vem para fora. A pergunta é: por que ainda vivemos como se não fôssemos ressuscitados? Porque ainda brigamos se vamos para o culto ou não. Porque ainda brigamos se lemos a Bíblia ou não. Não temos o direito disso. Temos o direito, sabe do quê? De responder em adoração isso. De responder em louvores, de responder em gratidão a isso. Porque Jesus não nos chama pelo que somos, mas apesar de quem somos, Ele nos chama por quem Ele é. Irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que existe um chamado sobre sua vida. Se você entrou aqui dizendo: eu quero saber qual é o chamado da minha vida, pelo que eu nasci, sabia
que Deus tem essa resposta para você nessa manhã? Nossa, Luiz, não é tão simples, não tem que entrar num grupo de mentoria? Não tem que me inscrever? Não. Sabe o que você precisa fazer? Só ouvir com atenção. Jesus tem um chamado sobre sua vida. E sabe qual é o grande chamado da sua vida? Seguir a Jesus. Obedecer a Jesus. Terceiro, amar a Jesus sobre todas as coisas. Se você nessa manhã decide voltar a se maravilhar com Jesus, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu gostaria que você curvasse sua cabeça e nós orássemos juntos. Jesus precisa nos tirar de sonolência espiritual. São pessoas que já ressuscitaram com Cristo, mas não caminham com Cristo, apenas dormem. Existem pessoas no nosso meio com letargia espiritual, contaminados, com a sonolência espiritual. Não conseguem sair da cama, não conseguem levantar para viver, não conseguem levantar para seguir a Jesus. O mesmo poder que levantou Lázaro dos mortos é o mesmo poder que está nessa manhã ministrando aos nossos corações. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que te ressuscitou dos mortos, é o mesmo poder que te levantará da cama, é o mesmo poder que vai fazer você seguir a Jesus por onde Ele for. Espírito Santo, nós oramos, Pai, sobre cada irmão que está aqui no nosso meio. O Senhor está falando à sua igreja, e a sua palavra não volta vazia. A sua palavra, ela tem um propósito estabelecido nos céus, que quando ela é falada na terra, ela é como uma semente que quando plantada em boa terra, ela cresce como uma árvore que dá os frutos na estação própria, as folhagens não murcham e tudo que faz é para o louvor da sua glória. Senhor, se tem pessoas vivendo no nosso meio, acamados, letárgicos, que sonolentos espirituais, que não conseguem reagir, responder ao seu chamado, Espírito Santo, aviva os nossos irmãos, ressuscite-nos dos mortos, faça-nos levantar de um cristianismo morno, de um cristianismo cultural, de um cristianismo liberal. Ressuscita-nos, Senhor, levanta-nos para o louvor da sua glória, em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê diz amém. Aplauda Jesus, Ele é digno. Glória a Deus.